Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estava aqui esperando a hora de ir para a clínica atender, sentado aqui na poltrona do meu quarto, aí a camiseta estendida ali, a camiseta da caminhada logo mais à tarde. Aliás, hoje não vai dar tempo de ir caminhar, né? Hoje é dia de ensaio. Mas eu estava pensando no seguinte: um dos sofrimentos inerente ao ser humano é o sofrimento da projeção. E é muito interessante isso, eu tenho observado isso nos pacientes que eu tenho atendido. As pessoas sofrem não porque elas apenas se projetam no outro, mas elas sofrem porque elas querem suprir a expectativa da projeção do outro. E muitas vezes aquilo que ela acha que o outro está esperando dela, que ela acha que é a projeção do outro, que é aquilo que o outro está observando nela, que o outro está vendo nela, na verdade não passa da própria projeção dela para com o outro. Então ela quer satisfazer no outro aquilo que ela gostaria de satisfazer em si mesma. E por isso ela passa a ser uma pessoa sem capacidade e sem condições de dizer não. Muitas vezes fazendo aquilo que ela não gostaria de fazer, muitas vezes agindo como ela não gostaria de agir, muitas vezes caminhando por caminhos que ela não gostaria de caminhar, porque ela acha que o outro está esperando aquilo dela. E aí ela deixa de viver a vida dela para dar uma resposta ao outro, que muitas vezes esse outro não está nem percebendo, muitas vezes esse outro não está nem aí, né? Esse outro nunca parou para se perceber. Eu gosto muito da definição de intimidade de um autor, eu vou ficar devendo o nome dele agora, mas tem um autor que ele diz que vaidade, a definição dessa palavra para ele é: vaidade é a mentira que nós contamos em relação a nós. Isso é vaidade, ele diz. E aí dentro disso tem aquela frase que eu já ouvi, você já deve ter lido em algum lugar. O que é a vaidade? A vaidade é a pessoa que ele gasta o que não tem para aparentar aquilo que ele não é, para impressionar aquela pessoa que não está nem aí com a vida dele. Porque ao olhar para aquela pessoa, ela projeta, ela acredita, ela diz, ela fala: olha, fulano de tal pensa isso, ou fulano de tal é assim. E quantas pessoas eu atendo que sofrem com isso? E sofrem exatamente por quê? Porque a projeção é dela. Se ela está preocupada com o preconceito do outro, o preconceito é dela, né? Se ela, eu estava vendo, por exemplo, ontem um vídeo onde houve um acidente numa BR do Brasil e o motorista do caminhão morreu, estava morto ao lado do caminhão, e uma tribo de índios estava saqueando o caminhão. Estava ali arrebentando os cadeados do caminhão, quase que pisando em cima do morto, literalmente passando por cima do morto, do motorista, não tendo dignidade alguma para com o ser humano. E a Polícia Federal estava lá e não podia fazer nada porque eram índios. Então veja só, quando você diz que existe um preconceito contra o índio, o preconceito já existe quando você tem uma lei diferente para ele, entende? Então, na maioria das vezes, o preconceituoso, ele não passa daquele que está vendo preconceito no outro, porque às vezes o outro não está nem percebendo aquilo que você está pensando. Pare para pensar nisso, para que a sua vida se torne uma vida mais leve, mais fácil, porque existe também um provérbio popular que diz assim: Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Então, não se preocupe com o outro, porque existe também um adágio judaico que diz o seguinte: se você vive a vida do outro, quem é que vai viver a sua vida? Se você pauta a sua vida naquilo que você acredita que o outro está pensando, que o outro está esperando de você, quem vai viver a sua vida?
Um abraço para vocês, fica a dica, que Deus abençoe seu coração. Tchau, tchau.